E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo de One Piece. Hoje tamo aqui pra fazer um vídeo diferente. Eu decidi fazer aqui um compilado de informações envolvendo tudo que a gente sabe até então sobre o Zoro e a relação dele com o Wano, ou mais especificamente a provável relação dele com o Wano. Porque óbvio que isso já vem sendo teorizado há anos, só que de uns tempos pra cá, o Oda ele foi soltando algumas informações e óbvio que essas informações a gente vai pescando e aos poucos a gente vai acrescentando na teoria. Só que eu senti essa necessidade, até pra mim mesmo também, fazer esse compilado de informações no geral pra gente parar pra pensar exatamente em tudo que tem até agora de informação e assim a gente tentar chegar em alguma conclusão. Então, vamos lá, eu queria começar esse vídeo já com uma postagem que o Sandman, esse cara que sempre traduz algumas informações, algumas notícias do mundo de One Piece lá no Twitter, e ele postou algo interessante que eu não sabia, uma curiosidade mais especificamente, né, que vale a pena ser colocado aqui nesse vídeo também para acrescentar em alguma coisa e pra gente ver também se dá pra fazer alguma relação com o Wano, mais especificamente com os samurais de Wano. Então, vamos lá. Existe uma frase japonesa chamada Nishimuku Samurai, que é usada para lembrar dos meses que não possuem o dia 31, mais especificamente para tentar fazer com que seja mais fácil o processo de memorização. E quais são esses meses? Fevereiro, abril, junho, setembro e novembro. Só que o sentido literal dessa frase, Nishimuku Samurai, significa um samurai que enfrenta o oeste. E essa frase pode ser dividida, óbvio, em algumas sílabas, como Nishimuku Samurai. Cada uma delas, no caso, vai representar um período, né, um desses meses. E vamos lá, o Ni significa 2, ele representa fevereiro. O Shi, que significa 4, ele vai representar abril. Mu significa 6, vai representar o mês de junho. E Ku significa, ou Kyu mais especificamente, né, para não ficar tão estranho, significa 9, que é o mês de setembro. Só que como é que fica o mês de novembro? O negócio é que samurai da frase significa novembro, consegue indicar novembro, só que por uma razão um pouco mais complicada. O número 11 é escrito da seguinte forma, Ju-ichi, vocês vão estar acompanhando comigo na tela. E quando ele é lido de maneira vertical, que é a forma como era lido tradicionalmente no Japão, né? Agora a gente já tem mais comumente a leitura horizontal mesmo, mas como era mais tradicionalmente na vertical, ficava dessa forma. E esse kanji, se você reparar, ele forma exatamente o kanji que significa samurai. Daí que a gente tem a relação do kanji significando samurai, da palavra samurai, com a relação dele com o mês de novembro. E o que a gente sabe é que o Zoro ele nasceu justamente em novembro. O novembro, no caso, a palavra que antigamente era chamada de Shimotsuki. E essa é a palavra-chave para todo o resto do vídeo, para toda a teoria, todo o desenrolar dessas teorias, de tudo que envolve o Zoro e a relação dele com o Wano. Vamos lá, porque existem 3 personagens até então que tiveram confirmados esse sobrenome até então no mundo de One Piece. O primeiro deles, o Ryuma, que lá no Vivre Card foi mencionado esse sobrenome dele e também foi dito que ele morreu há séculos. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes se confunde achando que ele morreu tem pouco tempo, mas não, ele morreu há séculos, ou seja, faz muito tempo mesmo. Segundo personagem, o Yasuye, que a gente viu que morreu, né, nos capítulos mais recentes de One Piece, ele também tinha esse sobrenome. E o terceiro personagem que a gente conheceu agora no último capítulo 953, se você tá vendo esse vídeo um pouco depois, no 953 a gente conhece esse personagem, o Orochimaru Shimotsuki, que é um samurai, na verdade foi um samurai que comandava uma parte de Wano e serviu ao Lord Oden. Esses 3 compartilham o mesmo sobrenome Shimotsuki. Aliás, esse último personagem, o Orochimaru, ele tem uma aparência muito parecida com a do Zoro. É claro que a gente não pode se prender somente a isso, porque se você repara no Zoro um pouco mais velho, da imagem dele mais velho, ele é praticamente idêntico ao Rayleigh. Então a gente não pode se prender somente a isso, porque às vezes o Oda ele simplesmente bota os personagens iguais. O próprio Ryuma também é parecido com o Zoro, então não dá pra gente se escorar só nisso, mas pode ser que não seja uma coincidência. Outra informação importante, só recapitulando aqui também, é que na SBS do volume 92 é dito que um navio de Wano chegou ao East Blue há algumas décadas. Um dos descendentes de alguém daquele navio é alguém muito familiar a todos.
quando será que isso aconteceu? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Quando foi que isso aconteceu? Porque se o navio ele partiu de Wano e foi para o East Blue há algumas décadas, a gente relaciona, obviamente, ao atentado, né, ao ocorrido em Wano, que foi a chegada do Kaido no país. Ele chegou 20 anos atrás e aplicou todo o golpe dele para conseguir se passar como se fosse um herói. Ele, no caso, junto do Orochi. Então, será que as datas vão bater? Será que vai coincidir? Será que esse navio que saiu de Wano saiu por causa do atentado, do ocorrido em Wano com a chegada do Kaido? Essa é a resposta que eu acredito que seja a resposta para essa pergunta. E outra, quem é esse descendente de alguém que estava naquele navio que é muito familiar a todos? Quem será que é essa pessoa? Vocês sabem do que a gente está falando, né? Mas vamos seguir para outras informações também. Outro detalhe que foi passado pra gente alguns capítulos atrás é que o símbolo no uniforme dos soldados do Yasue, mais uma vez um dos personagens que tem esse sobrenome Shimotsuki, ele no passado, no caso os soldados dele no passado, tem o mesmo símbolo no uniforme dele que os alunos do dojo do Zoro tinham. Eles tinham o mesmo símbolo na roupa. Será? Mais uma coisa aí pra gente ficar ligado. E outra coisa também, o Snatch, que é a expressão que o Momonosuke disse que aprendeu com o Zoro. Ele estava usando essa expressão, só que ele foi repreendido sendo dito que essa é uma expressão que é mal vista no país de Wano. Então onde será que o Zoro aprendeu essa expressão? Então o que dá pra gente entender até então é que essa vila Shimotsuki, que é a vila onde o Zoro cresceu, tem origem, obviamente, no país de Wano. Então a gente fica pensando, mas quando essa vila surgiu? Será que surgiu a partir desse navio que saiu de Wano e assim carregou também uma bagagem cultural, né? Assim como o próprio nome Shimotsuki, mas também a expressão que talvez o Zoro tenha aprendido, que o Momonosuke foi repreendido, o próprio símbolo nos uniformes, algumas coisas foram trazidas de Wano para lá. Será que as datas batem? Será que foi exatamente 20 anos atrás, depois que o Kaido invadiu Wano e assim algumas pessoas conseguiram fugir? Quem sabe essas pessoas conseguiram fugir? Então dá pra gente já ter uma noção mais ou menos do que diabos aconteceu. Claro que essa vila, ao meu ver, parecia ter uma antiguidade muito maior, parecia ter um tempo de vida muito maior essa vila do Zoro, né? A vila Shimotsuki. Parecia que já existia há sei lá quantos anos, mas será que só existe há 20 anos mesmo? Será que as datas batem? Eu acho que faz sentido. E outra coisa também, se esse navio que saiu de Wano, ele há décadas atrás fugindo do Kaido, no caso 2 décadas, né? Seriam 20 anos. Será que o Zoro ele estava nesse navio? Porque naquela época o Zoro tinha 1 ano de idade. A gente sabe que foi 20 anos atrás, o Zoro tem 21 anos, então foi quando ele tinha 1 ano de idade. Então ele era nada mais do que um bebê, não tinha consciência, não tinha nada, não sabia de nada. E até onde eu pesquisei, eu não sei se a gente tem a confirmação de que o Zoro nasceu na vila Shimotsuki. Eu não sei se a gente teve essa confirmação ainda, pelo que eu pesquisei não, a gente só sabe que ele cresceu lá e era o lugar onde ele treinava. Pode ser que ele só tenha crescido lá, mas que ele tenha sido trazido de fato, porque algum personagem, mais uma vez dito no volume 92, algum personagem que é familiar a todos, pelo menos é descendente de alguém que veio de lá. E ainda se tratando desse personagem, o Shimaru, que tem uma semelhança muito grande ao Zoro, será? O que aconteceu com esse personagem? A gente ainda não sabe. Será que ele foi morto? Será que ele conseguiu fugir? Será que ele conseguiu colocar o filho dele no barco para ser levado para o East Blue? Será que ele foi junto, conseguiu fugir com a família, conseguiu só levar a esposa, talvez, com o filho, alguma coisa? Será que ele logo depois que chegou no East Blue ele teve um filho? Pode ser. As coisas estão muito próximas, eu acho que as datas conseguem encaixar ali, só com uma confirmação já conseguem bater certinho. E o último detalhe é que Shimotsuki significa também lua gelada, né? Antigamente era significando novembro, o mês de novembro, mas agora também significa lua gelada. Então será que isso vai ter também algum significado? Porque eu não vejo um significado ainda, um simbolismo claro da lua no mundo de One Piece, mais especificamente nesse contexto aqui dos samurais de Wano. Mas enfim, galera, essas foram as informações atualizadas, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescer, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!